gente, o nosso tutorial de hoje é desse jogo Sustentabilidade. Ele é um jogo cooperativo, ou seja, para o sucesso desse jogo ser alcançado, todos os participantes eles devem jogar de forma coletiva para que as ações elas sejam conversadas e o jogo seja finalizado. Bom, o nosso tutorial ele vai ser representado pela jogabilidade de 3 jogadores e os jogadores são representados pelos pinos, certo? Inicialmente, como são 3 jogadores, cada jogador recebe 7 cartas desta, representado por uma folha de cor roxa. E essa carta, ela representa as ações que esses jogadores terão que fazer coletivamente. E o número equivalente vai representar as casas que a consciência vai andar, certo? Essas mesmas cartas de flor roxa, elas dão outras orientações para os jogadores, que são, por exemplo, mover qualquer peão 3 casas, remover 2 lixos, remoção da ameaça nuclear e a remoção da poluição, por exemplo. O jogo ele é composto pelos pinos, como a gente já tinha falado antes, e também por esse navio, certo? O navio ele é disposto no tabuleiro pela escolha do jogador mais novo. Ele decide em qual oceano ele vai ficar, o Pacífico, o Atlântico ou o Índico. Vamos supostamente pôr o navio no Pacífico. Esse navio ele também tem cartas de orientação representadas pelas cartas da folha roxa, certo? As cartas que representam as ameaças pelo mundo, que são os baralhos da cor verde, elas também levam as ameaças para o oceano e estes devem ser limpos com o movimento do barco. As cartas de orientação, que são a dos baralhos roxo, eles indicam o movimento também deste navio. Como esta ação da carta de baralho roxo, que indica remova 2 crises com o navio. A narrativa do jogo é sobre salvar o mundo de 4 ameaças. E essas são a ameaça nuclear, o lixo, o desmatamento e a poluição. Para a gente salvar o mundo, essas ameaças elas têm que ser anuladas. E para isso tem 2 momentos. Tem a ação dos pinos dentro do mapa, que a gente vai dizer daqui a pouco, e o movimento dessas 2 peças. Essa nuvenzinha ela representa a consciência e essa engenhoca representa a ciência. Como a gente disse antes, as cartas de cor roxa elas dão algumas orientações para os jogadores. Para mover a consciência dentro do tabuleiro, que são essas partes azuis, elas são movidas pela ação das figuras geométricas. E para mover a ciência, você tem que rolar o dado e andar a quantidade de casa equivalente. Porém, para que uma ameaça ela seja eliminada, a ciência ela tem que andar em uma rodada todos os símbolos representados por essa lâmpada. Então, se durante uma rodada os jogadores só conseguiram andar até metade dessa trilha, na segunda rodada eles vão ter que retornar. Já a consciência, ela anda nessa trilhazinha azul, porém se ela atravessar a ponte, que são pequenos traços durante esse percurso, ela fica. Então a ponte ela é garantia da consciência não retornar, certo? Então, se a consciência andar desse triângulo para esse quadrado, ela atravessou uma ponte.
Então na segunda rodada ela não precisa retornar, ela fica aqui. Isso não acontece com a ciência, apenas com a consciência. O jogo, a quantidade de rodadas dele vai variando de jogada. Por exemplo, se o tabuleiro, enquanto o tabuleiro não ganhar, haverá rodadas. Então o jogo se prossegue assim. Distribuídas as cartas por jogadores, nós vamos definir quais são as áreas afetadas pelas ameaças. As cartas que representam as ameaças são as representadas pela folha verde. Então, para iniciar o jogo, o jogador mais novo, ele retira uma carta do deck. Um exemplo, poluição na Sibéria. A poluição na Sibéria, ela tem um símbolo negativo. Isso aqui vai ser importante para a jogada, porque nós vamos pegar a bomba e ela diz que no início o valor negativo representam 5 cartas que você deve tirar do deck para compor o resto das ameaças pelo mundo. Então, juntando com a Sibéria, nós vamos tirar mais 5 cartas do deck. 1, 2, 3, 4, 5. E vamos distribuir as ameaças pelo mundo, certo? Nós tiramos 3 lixos, uma poluição, um desmatamento e uma ameaça nuclear. Definidas nossas cartas de ameaça e os locais onde elas vão estar, nós vamos distribuir os pinos sobre o mapa. Um exemplo, no Saara, ele indica desmatamento. Então nós vamos pôr os 2 pinos de cores vermelhas sobre o mapa no Saara. No Apalanches, ele indica ameaça nuclear. Então nós vamos pôr os 2 pinos de cor amarela no devido local. Na carta indicada da cor preta, representa lixo e o local que ele indica é o Ártico. Então nós vamos pôr os 2 pinos pretos sobre o Ártico. A nossa carta de origem, que foi a Sibéria, ela indica poluição, representada pela cor cinza, e nós vamos pôr os 2 pinos cinzas, certo? No devido local, que é na Sibéria. O objetivo do jogo ele é exterminar as 4 ameaças existentes. E outro objetivo é eliminando as crises, os marcadores de crises pelo mapa, certo? Cada rodada, os jogadores eles vão trabalhando coletivamente para eliminar esses marcadores, seja pelo comando de carta que peça para tirar determinado marcador de crise, ou pela escolha do uso desta carta mostrando a flor roxa. Essa flor roxa, usada dessa forma, ela permite que o jogador ande até 3 casas e elimine um marcador de destruição. Que, por exemplo, vamos trabalhar com a ameaça nuclear aqui em Apalanches, certo? Usando como exemplo aqui o Apalanches, vamos simular que os jogadores eles só conseguiram tirar em uma rodada um marcador de crise, certo? Quando um local não está livre de marcadores, para iniciar outra rodada, esse local recebe outro marcador da mesma cor, dizendo que durante o jogo eles não conseguiram eliminar aqui em Apalanches, ele acaba recebendo um terceiro pino, um terceiro marcador de ameaça, certo? Neste momento, a pedrinha de destruição ela anda, certo? Como aqui em Apalanches é uma crise de uma mesma ameaça, ela anda uma casa. Porém, se por exemplo aqui no Ártico, que tem 2 marcadores de crise de lixo, ele acaba recebendo um pino de desmatamento, aqui se configura em outra forma de crise, pois há 2 ameaças diferentes no mesmo espaço. Então, a pedra que marca a destruição,
ela anda, ao invés de uma casa, anda duas, certo? Durante esse percurso, que acontece concomitante com o jogo, ele influencia na bomba relógio do jogo, certo? Como vimos no início, o início ele indica quantas cartas vão ser dispostas sobre o tabuleiro, variando com a marcação positiva ou negativa, certo? Enquanto essa pedra estiver andando, se ela passar pelos números 5, 10, 30 e 50, a bomba relógio ela vai andando também. Então ela vai para o 10, vai para o 10, para o 30 e para o 50, por exemplo, certo? E elas vão aumentando a quantidade de cartas dispostas, que essas cartas são equivalentes pelo baralho verde, certo? Para que o jogo ele seja concluído, várias rodadas serão iniciadas. Então a quantidade de rodada ela vai dependendo do caminhamento do jogo. Quem ganha são os jogadores ou o tabuleiro. O objetivo do jogo é eliminar as ameaças, a andagem da consciência e da ciência, que são essas duas peças. Elas são fundamentais nesse jogo, certo? Quando os jogadores coletivamente conseguem alcançar, por exemplo, a consciência até o final, a quantidade de ameaças dispostas no tabuleiro ela é reduzida para 1. Por exemplo, numa rodada a gente está jogando e cai uma carta de ameaça nuclear, por exemplo. E como a gente sabe que cada carta equivale a 2 pinos, essa carta só vai ser colocada um pino sobre o local indicado, certo? Quando os jogadores conseguem andar a ciência na ameaça nuclear, essas cartas que equivalem à ameaça nuclear, elas são desativadas do jogo. Ou seja, nenhuma peça ela é disposta mais no tabuleiro. Porém, se ainda tiver alguma peça de ameaça nuclear no jogo, os jogadores vão ter que limpar com as suas ações.